paz, porque ela vai chegar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem procura o reino da justiça e do amor. Quem conhece a força do perdão e sabe conservar sem mancha o coração. Bem-aventurados o justo, porque um dia ainda governará. O homem que perdoa, porque vencerá. O puro, por ser filho mais ligado ao Pai. Bem-aventurados para sempre. Então, bom dia para todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos. É sempre uma alegria acolher essa palavra do Senhor que deve iluminar todo o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 20 ao 26. E esse trecho geralmente é chamado o trecho das bem-aventuranças. Nós encontramos um texto, grosso modo, semelhante a este no Evangelho de São Mateus. Porém, a primeira coisa que nós percebemos é que há a diferença na quantidade das bem-aventuranças. Em São Mateus, no capítulo 5, nós vamos encontrar de 8 a 9 bem-aventuranças, né? Se a última nós consideramos este vocativo bem-aventurados, então podemos contar 9, apesar de que a 8ª e a 9ª dizem respeito ao mesmo grupo. Enquanto que Lucas nos apresenta apenas 4 bem-aventuranças. E essas 4 bem-aventuranças, elas estão num paralelo também com 4, diríamos assim, ais. Jesus, depois de dizer quem é bem-aventurado, ele diz aquilo que pode trazer a falta de bem-aventurança, ou seja, a falta da verdadeira felicidade. Então, essas 4 bem-aventuranças que encontramos em Lucas, podemos dizer que são um resumo muito denso daquilo que todo o seu evangelho vai desenvolver. Então, a primeira bem-aventurança, sempre dirigida aos discípulos, Jesus fazendo a escolha dos seus discípulos, ele vai agora ensinar, e as bem-aventuranças estão justamente nessa perspectiva do ensinamento de Jesus para aqueles que foram chamados e para aqueles que optaram em segui-lo. Então, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados vós, e aí Jesus diz, os pobres. E aí nós precisamos lembrar, já no capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré e lhe é dado o livro do profeta Isaías. Então, ele diz justamente isso, que o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me consagrou e me enviou para evangelizar os pobres. Então, a bem-aventurança dos pobres não é porque eles sejam pobres, não é uma espécie de canonização da pobreza, mas a bem-aventurança está no fato de Deus ter escolhido os destinatários desta boa notícia trazida por seu Filho. Então, diríamos assim, a bem-aventurança, a felicidade, é porque a boa notícia é anunciada aos pobres. Mateus, nesta bem-aventurança, ele diz em espírito. Aqui, Lucas não faz essa especificação. Então, nós podemos compreender
de uma forma muito ampla, não apenas aquilo que se diria de uma pobreza, um desapego espiritual, que isso é importante, mas também aqueles que padecem pela privação, inclusive de bens materiais. Então aqui Lucas preferiu utilizar os pobres sem nenhuma qualificação, né, para que esta bem-aventurança ela se destine a um auditório ainda muito mais amplo. E por que os pobres são bem-aventurados? Nós já dissemos, porque a eles é dirigida essa boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia do reino de Deus. Então, o conteúdo, podemos assim dizer, o tema fundamental do anúncio de Jesus é a chegada do reino. E essa chegada do reino tem características. E a característica fundamental é o reconhecimento da soberania de Deus. Então, a experiência, né, vamos dizer, muito presente entre os pobres é justamente essa confiança em Deus. Nós temos assim exemplos tão significativos, né, de pessoas que, mesmo na sua pobreza, na sua limitação, têm uma confiança invejável, né? Uma confiança muito grande em Deus. Por quê? Porque não se apegam às coisas, não veem nas coisas a sua segurança. Vejam que as próximas bem-aventuranças, elas sempre evidenciam que a razão da felicidade não está em ser faminto, em chorar, em ser perseguido. Não, a bem-aventurança não está ali. A bem-aventurança está justamente no contrário, né? Então vejam aí, bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados. Então, se a felicidade tivesse como causa a fome, então iriam permanecer famintos para sempre. Por quê? Porque se o que dá a felicidade é a fome, então, para não acabar a felicidade, que fiquem com fome o tempo todo. Então, se a felicidade fosse chorar, então que nunca deixem de chorar. E assim por diante, né? Então, nós não podemos, de forma nenhuma, absolutizar essas condições, porque a bem-aventurança está justamente como promessa de que isso será mudado, de que isso será transformado. E diríamos, essa é a grande boa notícia. Então, a boa notícia para quem chora é justamente deixar de chorar. A boa notícia para quem está com fome é que será saciado. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, isolar, né, a afirmação de Jesus de quem é bem-aventurado, porque o anúncio é justamente a transformação, a mudança daquela situação. E por isso, como já dissemos, se a felicidade residisse na primeira afirmação, então não teria sentido nenhum uma promessa de total mudança, de mudança radical. Então Jesus diz isso com muita clareza, né? A primeira bem-aventurança é justamente acolher a boa notícia. Quem acolhe a boa notícia, e aí se destacam os pobres, como já lembramos naquela palavra de Jesus, lendo o livro do profeta Isaías, que vem justamente para dirigir esta boa notícia aos pobres. Depois, nessas 4 bem-aventuranças, nós vamos encontrar o contrário, né? Então, qual é o contrário? O contrário é indicado, né, pela expressão ai de vós. Se as 4 primeiras afirmações de Jesus são introduzidas por um bem-aventurados, ou seja, felizes, agora é um ai de vós. E vejam que não há uma mudança. Não há mudança, porque aqui diz assim, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação.
Então, não é que serão consolados, já tem a sua consolação. E qual é a consolação? A ilusão das riquezas. Então, isso não é de fato consolação, porque eles cairão num vazio. Vejam que até no Magnífica, Nossa Senhora diz assim, né? Despede os ricos de mãos vazias. Né? Por quê? Porque colocaram na ilusão da riqueza a sua felicidade, a sua segurança. Depois nós podemos relacionar, né, cada ai de vós com uma bem-aventurança. Se a primeira bem-aventurança era bem-aventurados os pobres, agora é ai de vós ricos. A segunda bem-aventurança, agora tendes fome. O segundo ai de vós, que agora tendes fartura. Depois a terceira, vós que agora chorais. E a terceira expressão do ai de vós, que agora rides. Então vejam que cada bem-aventurança corresponde a cada um desses ai de vós. E por fim, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. E aí, qual é o último ai de vós? Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Então, há um paralelo, podemos assim dizer, muito claro, perfeito, entre as 4 bem-aventuranças e as 4 afirmações introduzidas por essa expressão ai de vós. Então, as bem-aventuranças, e aqui podemos dizer tanto para Mateus como para Lucas, elas são uma espécie de anúncio, né, sintetizado de todo o Evangelho. Então, o Evangelho ali se encontra, né, porque Jesus traz a boa notícia justamente para nos dar a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança. E partindo, né, dessa atitude de desprendimento, né, aqui indicada por ser pobre, é que nós de fato vamos fazer o caminho para alcançar esta felicidade tão desejada, tão almejada pelo coração do ser humano. Então, que esta palavra de Jesus de fato nos ajude a fazer uma espécie de confronto, de exame de consciência. O que é que nós estamos optando? Estamos optando pelo acolhimento da boa notícia, e para que isso aconteça, devemos assumir, de fato, a atitude de quem confia de forma incondicional em Deus, que é essa característica fundamental do ser pobre, mas também a coragem das consequências de ter optado pelo reino, que é aquilo que Jesus diz na última bem-aventurança, das perseguições, das injúrias, de tudo isso, né, que se coloca como tentativa de impedir a verdadeira felicidade. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que tenta convencer as pessoas, e infelizmente muita gente está convencida de que de fato a riqueza, é a fartura, são os privilégios e os elogios muitas vezes de bajulação, né, de mentiras, de falsidade, que isso vai garantir a verdadeira felicidade, quando na verdade nós sabemos que isso tudo é uma ilusão. Então que o Senhor nos ajude e nos faça bem-aventurados, nos dando essa graça, né, do desprendimento, da pobreza, uma pobreza que nos leva a partilhar, uma pobreza que nos leva a tomar consciência daquilo que nós somos, né, frágeis, mas frágeis nas mãos de Deus. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando, hoje, quarta-feira, nós vamos iniciar, neste mês da Bíblia, né, no mês de setembro, a apresentação, o estudo do livro do Deuteronômio, que é o livro proposto para a nossa reflexão e estudo durante esse mês da Bíblia. Então, todas as quartas-feiras do mês de setembro, nós vamos fazer um pequeno estudo sobre esse livro muito importante do Antigo Testamento. Então, para aqueles que puderem, até à noite,
E até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.